meu pai sendo psicólogo, na época quando ele tava, sei lá, 15 anos formado, isso não existia, isso é uma coisa muito recente. Então, o próprio contato que o paciente vai ter com a gente é muito distinto. Por exemplo, eu tenho uma paciente que me olhou assim, a gente faz crossfit no mesmo lugar, descobri pelo teu Insta. Eu, ai, que legal! E algumas coisas assim Que que, show. que elas vão fechando e ao mesmo tempo como a gente vai abraçar isso e como a gente vai lidar com isso. Porque são. E daí já vem até uma questão, né? São coisas que a gente não aprende na faculdade. E Não assim, mesmo. eu tive uma live com a Ana semana passada, mais ou menos, sobre isso, mas quando vocês olham até para o QPAS e para tudo isso que a gente está falando, sobre essas intersecções do digital com o real, do paciente com o seguidor, como é que vocês veem que a faculdade ela poderia evoluir? Por exemplo, quando a gente fala não só em psicologia, mas eu digo em saúde geral, eu digo faculdades, graduações, cursos em geral, para poder facilitar isso. Eu acho que a gente está sendo essa base Uhum, segura para que isso seja compartilhado nas faculdades, para que isso seja visto nos lugares, no uhum, geral, que falam de psicologia. Então, eu acho que a gente está criando essa base, assim, né? A nossa geração, as pessoas que estão próximas, né? Elas estão nesse movimento proativo em busca de compartilhar informações. Então, aqui o que tu tá fazendo, a estrutura que tu tem, a forma de perguntar, de cativar, né? Assim, a pessoa que tá ali na tua frente, de tu perguntar e de tu conhecer a história e de tu colocar para que mais pessoas conheçam a história, né? Isso faz com que a gente consiga compartilhar mais informações, que a gente consiga entregar, né? Que antes não tinha muito isso. Então, eu acho que a gente é uma base muito que tá se aventurando mais nisso. Realmente, isso tudo é novidade que tá acontecendo, né? Se a gente pensar aí há 2 anos atrás, jamais a gente estaria falando sobre isso, Início de né? 2020, talvez isso não estaria sendo discutido do jeito que a gente está Jamais, discutindo. né? E eu acho que é a gente que tá criando isso, Uhum, né? A gente pode ir pra qualquer via, a gente pode ir pra qualquer caminho. uhum. E eu vejo, assim, que a gente até fez esses tempos já faz um ano, meu Deus do céu. Ontem. Ontem. Acho que já faz mais tempo, assim, né, que a gente acabou até palestrando aqui na PUC, assim, sobre ética nas redes sociais, né? Então, eu acho legal, assim, de repente, as universidades, né, a parte da graduação, assim, poder promover mais cursos, né, mais acesso a essa informação, assim. Mas eu acho que é realmente a gente que tá, esse movimento, assim, ele é muito dessa nossa geração, assim, né? Essa é a realidade que tá acontecendo hoje, né? E a gente consegue ver daí a criação de comunidades, né? A gente vê a comunidade que tem o que passa, a gente vê, por exemplo, o pessoal do Psi do Futuro com a Alana e com o Uhum, pessoal, a gente vê o uhum. pessoal, o Wesley com o pessoal do reservatório de dopamina. Então, são todas formas muito diferentes de fazer um processo e que também é Criativas. e de trazer o conteúdo de qualidade. A gente vê, por exemplo, o Jean Leonardo com o Clube da Psicologia Baseada em Maravilhoso. Evidências. Então, a gente vai vendo várias questões, né, que como a gente está conseguindo entrar aí. Eu me lembro, falando agora, né, de psicologia, isso é um assunto muito novo, mas eu me lembro quando eu estava até estagiando em psicologia, faz tempão atrás, e eu me lembro do menino, eu estagiava com psicologia do esporte na Associação Leopoldina Juvenil, né, que é um clube aqui de Porto Alegre. Daí o menino tinha voltado, estava nos Estados Unidos, jogando para a faculdade lá, veio treinar ali, e falando assim, o que é estranho lá é que, assim, os professores, eles dão. Ele trabalhava com código, né? Então ele era. Basicamente, ele trabalhava com ciência de dados. E ele fala: o professor ele tá falando um troço que a gente já sabe. Então, como a gente precisa ver, na verdade, como essas atualizações elas estão muito mais rápidas e talvez a gente entende um processo burocrático da graduação, mas ao mesmo tempo a graduação ela precisa também olhar para fora para poder ver isso, né? E o impacto que isso está tendo, porque talvez as pessoas estão querendo olhar para psicologia, eu acho que já mexeu muito naquele estereótipo. Mas eu quero ser uma terapeuta tipo a Ana, tipo a Karina, tipo Wesley, tipo a Alana, tipo o Jean. São as pessoas que o pessoal tá vendo na Uhum. internet, né? E Uhum. talvez isso também já facilita um processo. E acho que vocês têm um papel muito importante nisso. Vocês foram uma das precursoras também nisso. Eu acho muito legal, assim. É bem de congratular vocês nisso Ai, também. que chique. Não, mas eu acho que é importante, assim, porque
Eu acho que o que tu falou, Ana, e é muito importante. Sim, a gente tá fazendo isso. Eu acho que é galgar esses espaços porque o pessoal na graduação também tem, e daí eu vou falar de uma forma talvez um pouquinho mais intensa, mas assim, tem o direito de poder ver esse outro lado que a graduação não mostra. Eu acho que tem muito movimento, assim, da psicologia que, ao meu ver, assim, cada vez tá indo mais rápido, Uhum. né? Acho que principalmente por esse momento, assim, das redes sociais, né? Por exemplo, que nem tu falou do Jean, assim, né? A PBE foi algo que eu acabei descobrindo por conta ali do Jean, né? Do conteúdo, Uhum. da rede social. Deixa eu olhar o que que é isso, assim, né? Tipo, Cara, acabei quando que tu acontecendo. ouviu sobre prática baseada em evidências na graduação? Não ouvi, né? E eu acho que esse é uma questão, assim, né? Eu acho que esse movimento, assim, que aconteceu depois da pandemia, né? Dessas informações, assim, né? De conteúdo, tudo foi muito rápido. Eu acho que olhar para isso é algo muito importante, assim, né? Porque talvez a graduação, ela não consiga suprir tudo isso, mas talvez a gente tenha essa base hoje de fora, né? Que nem tu falou desses profissionais aí que estão vindo, e como é importante, assim, esse compartilhamento de informações, assim, né? Até o que a gente tá fazendo hoje, por exemplo, aqui no podcast, né? Acho que entra nessa caixa também aí. E com certeza, né? A faculdade ela tem que ser de alguma maneira generalista. Mas eu acho que entra naquela questão da gente poder pensar em como outras pessoas vão ter acesso a alguns conteúdos que a gente só tinha lá no 8º, no 9º semestre da graduação. Por exemplo, até no meu Instagram, e é curioso, eu abro caixinha de perguntas às vezes, e deve vir um pessoal do 2º semestre perguntar sobre terapia do esquema, ou sobre terapia comportamental dialética. Nossa, Eu não sabia o que que era, gente. pra maior Eu não parte tinha acesso a essa informação na minha época, né? E eu acho que, assim, a informação ela ficou de muito maior acesso, né? Ela tá muito mais fácil de chegar. Eu acho que antes até existia, mas era um caminho meio complicado de chegar. Era um caminho que tu não sabia por onde Sim. onde ir, né? E hoje a gente tem esses grandes nomes que já facilitam um pouquinho isso. Daí é aquela velha história. Tá, agora a gente já te deu meio que os meios, agora procura, né? Exatamente, assim. E as pessoas na faculdade não sabem muito onde procurar, Uhum. quais as vias mais seguras, né? Para isso, eu acho que, como tu falou, assim, que cabe muito a faculdade, ela é esse primeiro contato do aluno com a psicologia, com o mundo, né? Então, qual é. Mas o aluno também tem que se sentir. Tem a responsabilidade dele. Exatamente, tem que estar nesse processo ativo de buscar sempre, de olhar para os lados, de se conhecer, enfim. Mas de ter sempre essa pergunta em mente: qual é o profissional que eu quero ser saindo da faculdade? E poder ter modelos, né? Eu acho que é legal a gente poder ter modelos, porque. E daí eu falo que eu sou muito privilegiado nisso, assim. Porque eu sempre tive 2 modelos muito próximos em casa. Então, assim, eu tinha meu pai, que trouxe terapia do esquema, basicamente trouxe a TCC pro Brasil. Exato. Tinha minha mãe, mas querendo ou não, também tinha a própria Weiner. Então, eu tive contato com o Wilson Mello, que é presidente da Federação Brasileira de Terapia Cognitiva, minha infância inteira. Tive contato com o Giovanni Perger, com a Renata Brasil, com a Wendy. Então, eu tinha modelos, eu sempre vi modelos ali que, pra mim, sempre fizeram muito sentido. Mas se a gente for olhar pra maior parte das pessoas, não existem esses modelos. O modelo vai ser quem? O terapeuta dele ou dela, ou alguém que conhece na família. Mas fica muito restrito. E agora a gente tem assim, olha todos esses modelos que existem. Olha todas essas formas que podem E eu acho que que a pode coisa ser, mais né? especial desses modelos é ver que existe uma rede que consegue unir as pessoas e de trazer mais proximidade, que antes Perfeito. não tinha nada disso. Então hoje a gente tem uma rede que pessoas que não têm nenhum contato com a Weiner, que não tem nenhum contato com a clínica, né, te segue no Instagram, pesquisa ali o teu nome, consegue te fazer uma pergunta e tu consegue estar ali apto e disponível para responder essa pessoa. Então, aí tu já tá gerando uma proximidade muito afetiva, muito intelectual com a pessoa. E isso faz toda a diferença. E acho que ouvindo, assim, o que tu falou do relato dos modelos, assim, né? Talvez eu possa trazer a experiência de alguém que tava na posição de que não tinha modelo, né? Eu tava muito à mercê da graduação, né? E na época não tinha o Léo ali para botar na caixinha, né? Eu no 2º semestre perguntando como é que eu faço isso, né? O que que acontece? Eu
para ouvir um podcast ou ver esses modelos, assim, né? E teria feito muita diferença para mim na época, né? Eu lembro que isso muitas vezes me deixava perdida, né? Um pouco confusa. E eu acho maravilhoso hoje que estejam profissionais, assim, que estão se formando como esses modelos, assim, né? Desse terapeuta, né? E isso é maravilhoso, assim, né? Eu gostaria, se eu pudesse, eu gostaria de ter tido isso na época, assim. E eu acho que é um momento muito bonito para se fazer psicologia, assim, em geral, né? Eu acho que, querendo ou não, E eu acho que você cria comunidades, né? Vários tipozinhos, vários nichinhos, mas é muito legal ver que existem esses modelos e as pessoas estão se abrindo. E para mostrar isso, eu acho que vocês fazem isso de uma maneira muito importante também.